Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Rodrigues e vim aqui apresentar para vocês o meu pitch de avaliação do módulo 3 do curso de pós-graduação em análise de dados junto à Faculdade Descomplica. O tema do meu trabalho é dados para a resolução de um problema na usinagem. Para contextualizar o problema para vocês, na verdade isso faz parte de um projeto desenvolvido entre os anos de 2021 e 2022, em que trabalhei na empresa Guring Ferramentas. A gente atendeu um cliente, Martin Rehrhausen, que é uma multinacional do ramo de fundição de alta pressão. O setor atendido desse cliente foi o da usinagem, e o problema principal que o cliente tinha era um alto gasto com estoque e manutenção do mesmo, e por conta de uma falta de controle de vidas das ferramentas, isso estava impactando na gestão desse estoque. Tá? O desafio proposto a partir de então foi que a gente reduzisse, esse alto gasto que eles estavam tendo com essas ferramentas, a redução do volume físico como um todo desse estoque, uma busca por uma alternativa automatizada do controle dos usos dessas ferramentas e um controle técnico entre expectativa e realidade das vidas das ferramentas, pois segundo o cliente, essa informação poderia estar defasada em relação ao que eles estavam vendo na prática. A partir disso, a gente propôs uma solução de desenvolvimento de uma plataforma como um modelo integrativo, tá? Com o SAP desse cliente, onde a gente coletava do SAP os dados de estoque, os volumes de estoque e os volumes de produção diários apontados por esse cliente. Com a utilização de diversas ferramentas de planejamento, de produção e de business intelligence, a gente buscou aproveitar de uma melhor forma esses dados, utilizando então de telas, dashboards e relatórios para o acompanhamento e a gestão desses dados. Tá? Mas e como foi a solução na prática? A solução na prática partiu, primeiramente, do desenvolvimento de um relatório diário, que era encaminhado, que o cliente recebia por e-mail e também tinha acesso via a plataforma, onde ele tinha o controle das vidas das ferramentas, pois essas vidas eram todas baseadas em manuais, catálogos e informações técnicas das ferramentas, e a gente estava confrontando isso com a prática, baseando-se exatamente nos volumes de produção feitos e o quanto era utilizado daquelas ferramentas na fabricação de cada uma das peças. E aí um ponto importante, a partir do momento que essas ferramentas atingiam a expectativa de 95% da vida esperada, era se emitido alertas a partir de então para que o cliente validasse se aquela ferramenta ainda estava conforme ou não, pois haviam casos que estavam excedendo então a vida das ferramentas. Foi desenvolvido também um controle via MRP, utilizando exatamente dos históricos de dados, para que a gente fizesse um controle de estoque, onde você poderia basear-se numa visão passada, ou seja, no histórico de consumo que você tinha dos respectivos itens do estoque, ou numa visão futura, que era baseando-se exatamente no planejamento de produção que o cliente tinha. E aí a gente desenvolveu, então, para facilitar a gestão desses dados, um controle visual baseando-se em 3 cores, verde, amarelo e vermelho, que a gente apelidou de semáforo, aonde veja o estoque que estava ok, o item estava suficientemente numa quantidade boa para ser utilizado. Amarelo, estava ok também a quantidade, você tinha estoque, mas em até 7 dias ele seria consumido. E vermelho precisava ser reposto assim que possível, pois já estava numa condição deplorável, vamos utilizar esse termo. A partir do uso de todas essas ferramentas, a gente conseguiu proporcionar a esse cliente um aumento de 12% na média no uso na vida das ferramentas, uma redução do gasto mensal em 10% e de 8% como um todo do volume de estoque que ele tinha. Por consequência, pela boa implementação desse projeto, houve um aumento do market share de 15% desse cliente, da venda de ferramentas junto a esse cliente, e foi desenvolvida então a solução automatizada, com o uso do semáforo, que proporcionou um maior controle junto ao cliente. Para esse projeto foram usadas diversas metodologias e ferramentas, como a MRP, Business Intelligence, projeto de metodologia ágil como o Scrum, conhecimento de SAP para integração, e vale destacar as programações utilizadas para esse desenvolvimento, que foram o SQL e o C Sharp. Tá certo? E aí, para finalizar, deixo uma frase final que acho que tem muito a ver com esse projeto, que é: a análise de fatos e dados é uma ferramenta importante quando o resultado é inconsistente, que era exatamente o que o cliente tinha. Ele tinha muitas informações, mas não estava sabendo utilizá-las de uma forma condizente para trazer resultados para o seu negócio. Essa é uma frase do Nélio Vanderlei, CEO da Nortear Petro. Tá certo? Agradeço aqui a atenção de todos, um grande abraço e até a próxima.